Olá, jovem! Mais uma quarta-feira, mais um vídeo do Menino Mal no canal. Estamos lendo o delicioso livro vermelho de citações do presidente Mao Zedong. Nessa semana vamos para o capítulo 5º. Quinto é ótimo, né? Vamos para o capítulo 5º e finalmente encontramos... Belo Horizonte está acabando em água, talvez vocês ouçam raios e trovões, né? Finalmente encontramos um formato. Então o tio vai começar lendo, depois o tio vai fazer comentários. Se os trovões e a pretinha deixar, né, provavelmente não deixarão, mas a gente tenta, tá? Então lembre-se que isso é um canal de YouTube. Faça tudo que você tenha que fazer. Liga o sino, segue, compartilha, comenta, imprime, cola no lambe-lambe, faz um QR Code, tatua na testa. Você sabe o que tem que fazer. Aqui nós somos 3 lindas pessoas. Quem? Eu, minhas redes. O Rafa, nosso editor de vídeo, redes do Rafa. E Nuni, nossa querida moça dos elementos gráficos. Muitos elementos gráficos. Rede da Nuni. Então é isso. Tio vai ler pra vocês, depois Tio vai comentar pra vocês. E até breve. Um beijo no seu coração. Nosso bagulho é fazer a revolução. Pois sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é nossa bandeira e o nosso coração. Citações do presidente Mao Zedong, capítulo 5º, Guerra e Paz. A guerra, que existe desde que surgiram a propriedade privada e as classes, é a forma suprema de luta para resolver as contradições em determinada etapa do seu desenvolvimento entre classes, nações, estados ou grupos políticos. Uma citação de Problemas Estratégicos da Guerra Revolucionária na China, de dezembro de 1936, disponível no Obras Escolhidas, tomo 1. A guerra é a continuação da política? Nesse sentido, a guerra é política e é, em si mesmo, um ato político. Desde os tempos mais antigos, nunca houve uma guerra que não tivesse caráter político. Todavia, a guerra tem características que lhes são próprias e, nesse sentido, não é idêntica à política em geral. A guerra é uma continuação da política por outros meios. Ele está citando Clausewitz aqui. Quando a política se desenvolve até uma certa etapa para além da qual já não pode prosseguir segundo os meios habituais, a guerra estala para remover da estrada os obstáculos. Quando os obstáculos são removidos e o objetivo político atingido, a guerra termina. Mas, se os obstáculos não são completamente removidos, a guerra tem ainda que continuar até que o objetivo seja completamente realizado. Pode, portanto, dizer-se que a política é guerra sem derramamento de sangue e a guerra política sangrenta. Uma citação de Sobre a Guerra Prolongada, de maio de 1938, disponível em Obras Escolhidas, tomo 2. A história mostra que as guerras dividem-se em 2 categorias, justas e injustas. Todas as guerras progressistas são justas e todas as guerras que impedem o progresso são injustas. Nós, os comunistas, opomos-nos a todas as guerras injustas que impedem o progresso, mas não nos opomos às guerras progressistas, às guerras justas. E não só não nos opomos às guerras justas, como ainda tomamos ativamente parte nelas. Como exemplo de guerra injusta, temos a Primeira Guerra Mundial, em que as 2 partes lutaram por interesses imperialistas, razão porque os comunistas do mundo inteiro se opuseram firmemente a ela. O modo de opor-se a uma guerra desse tipo é fazer todo o possível por impedir que ela estale. Mas, se chega a estalar, o modo de opor-se a ela é combater a guerra, contrapor a guerra justa à injusta, tanto quanto possível. Também uma citação de Sobre a Guerra Prolongada, de maio de 1938, disponível no Obras Escolhidas, tomo 2. As revoluções e as guerras revolucionárias são inevitáveis numa sociedade de classe. Sem elas, é impossível realizar um salto no desenvolvimento social, é impossível derrubar as classes dominantes reacionárias, ficando o povo impossibilitado de conquistar o poder político. Isso é do clássico Sobre a Contradição, de agosto de 1937, disponível no Obras Escolhidas, tomo 1. A guerra revolucionária é um antitóxico que não só elimina o veneno inimigo, mas também nos purga daquilo que temos de maldição. Toda guerra justa, revolucionária, contém uma força imensa e pode transformar muitas coisas ou abrir caminho para essa transformação.
A guerra sino-japonesa transformará tanto a China como o Japão. Desde que a China persevere na guerra de resistência na frente única, o velho Japão será seguramente transformado num Japão novo e a velha China numa China nova, assim como o povo e todas as coisas, quer na China, quer no Japão, se transformarão também durante e após a guerra. Mais uma vez, uma citação do Sobre a Guerra Prolongada, de maio de 38, disponível no Obras Escolhidas, tomo 2. Todos os comunistas devem compreender a seguinte verdade: o poder político nasce da ponta do fuzil. Problemas de Guerra e da Estratégia, de 6 de novembro de 38, disponível no Obras Escolhidas, tomo 2. Também do mesmo texto, a próxima citação. A tarefa central e a forma suprema da revolução é a conquista do poder político pelas armas, é a solução deste problema pela guerra. Este princípio revolucionário do marxismo-leninismo é válido universalmente tanto na China como em todos os outros países. Próxima citação. Na China, sem luta armada, não há lugar para o proletariado, nem para o povo, nem para o Partido Comunista, e não há vitória da revolução. Foi através das guerras revolucionárias destes últimos 18 anos que o nosso partido se desenvolveu, consolidou e bolchevizou. Sem esta luta armada não existiria o Partido Comunista que existe hoje. Os camaradas do partido não devem, de modo algum, esquecer essa experiência paga com o nosso próprio sangue. Apresentação de O Comunista, no dia 4 de outubro de 1939, disponível no Obras Escolhidas, tomo 2. Do ponto de vista da teoria marxista sobre o Estado, o exército é o principal componente do poder de Estado. Todo aquele que quiser conquistar e manter o poder de Estado deverá possuir um forte exército. Algumas pessoas ironizam a nosso respeito, tratando-nos de partidários da teoria da onipotência da guerra. Sim, nós somos defensores da teoria da onipotência da guerra revolucionária. Isso não é mal, é bom. Isso é marxista. As armas do Partido Comunista Russo criaram o socialismo. Nós criaremos a República Democrática. A experiência da luta de classes na era do imperialismo ensina-nos que só pela força das armas, a classe operária e as massas trabalhadoras podem derrotar a burguesia e os senhores de terra que estão ambos armados. Neste sentido, é correto dizer-se que só com as armas se pode transformar o mundo. Isso vem do Problemas da Guerra e da Estratégia, de 6 de novembro de 38, Obras Escolhidas, tomo 2. Nós somos partidários da abolição da guerra. Nós não queremos a guerra. A guerra, porém, só pode abolir-se por meio da guerra. Para acabar com as armas, há que se pegar em armas também, de Problemas da Guerra e da Estratégia, de 6 de novembro de 38, Obras Escolhidas, tomo 2. A guerra, este monstro de mútuo massacre entre homens, acabará por ser eliminada pelo progresso da sociedade humana e sê-lo-á num futuro que não vem longe. Para eliminar a guerra, porém, só existe um caminho: opor-se à guerra com a guerra, opor-se à guerra contra-revolucionária com a guerra revolucionária, opor-se à guerra nacional contra-revolucionária com a guerra nacional-revolucionária e opor-se à guerra contra-revolucionária de classe com a guerra revolucionária de classe. Quando a sociedade humana avançar até o ponto em que as classes e os estados desapareçam, não haverá mais guerras, nem contra-revolucionárias, nem revolucionárias, nem injustas, nem justas. Será a era da paz eterna para a humanidade. No estudo das leis da guerra revolucionária, nós partimos da aspiração de eliminar todas as guerras. Nisto está a linha divisória entre nós, os comunistas, e todas as classes exploradoras. Problemas estratégicos da Guerra Revolucionária na China, de dezembro de 1936, disponível no Obras Escolhidas, tomo 1. O nosso país e todos os outros países socialistas querem a paz. O mesmo acontece com os povos de todos os países do mundo. Os únicos que aspiram à guerra e não querem a paz são certos grupos capitalistas monopolistas que, nos quantos países imperialistas, enriquecem por meio da agressão. Esta citação é do discurso de abertura no 8º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, de 15 de setembro de 1956.
Para estabelecer uma paz durável no mundo, nós devemos desenvolver ainda mais a nossa amizade e cooperação com todos os países irmãos do campo socialista e reforçar a nossa solidariedade com todos os países amantes da paz. Devemos esforçar-nos por estabelecer relações diplomáticas normais na base do respeito mútuo pela integridade territorial e soberania e na base da igualdade e mútuo benefício com todos os países que queiram viver em paz conosco. Devemos apoiar ativamente o movimento de independência e libertação nacional nos países da Ásia, África e América Latina, assim como o movimento pela paz e as justas lutas em todos os países do mundo. Essa citação também é do discurso de abertura do 8º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, de 15 de setembro de 1956. Com relação aos países imperialistas, devemos igualmente unir-nos aos seus povos e lutar por coexistir pacificamente com tais países, comerciar com eles e impedir uma possível guerra. Todavia, em nenhuma circunstância, devemos alimentar a seu respeito ideias que não correspondam à realidade. Esse é do clássico sobre a justa solução das contradições no seio do povo, de 27 de fevereiro de 1957. Próxima citação. Nós desejamos a paz. Contudo, se o imperialismo insistir em fazer a guerra, nós não teremos outra alternativa senão tomar a firme resolução de lutar até o fim antes de avançarmos na edificação do nosso país. Se receia diariamente a guerra, como agir então no dia em que ela vier realmente a estalar? Primeiramente, eu afirmei que o vento de leste predominava sobre o vento de oeste e que a guerra não estalaria, mas agora acrescento estes esclarecimentos sobre a situação para o caso de a mesma estalar. Assim, ficarão consideradas as duas possibilidades. Discurso na Conferência de Moscou dos Partidos Comunistas e Operários de 18 de novembro de 1957. Atualmente, em todos os países do mundo, as pessoas discutem sobre se instalará ou não uma terceira guerra mundial. A esse respeito, nós devemos estar também preparados mentalmente e proceder a uma análise. Nós somos firmemente pela paz e contra a guerra. Contudo, se os imperialistas insistem em desencadear uma guerra, não há que ter medo. A nossa atitude a esse respeito é a mesma que com relação a qualquer desordem. Primeiro, estamos contra e segundo, não a tememos. A Primeira Guerra Mundial foi seguida do nascimento da União Soviética com uma população de 200 milhões de habitantes. A Segunda Guerra Mundial foi seguida pela formação de um campo socialista com uma população que atinge um total de 900 milhões de indivíduos. Se os imperialistas insistem em desencadear uma terceira guerra mundial, com toda certeza, várias centenas de milhões de homens mais passarão ao socialismo, não ficando então muito espaço na terra para os imperialistas e sendo até possível que a estrutura imperialista se desmorone completamente. Mais uma citação de Sobre a Justa Solução das Contradições no Seio do Povo, de 27 de fevereiro de 1957. Provocar desordens, fracassar. Voltar a provocar desordens, fracassar de novo, até a sua própria ruína. Eis a lógica dos imperialistas e de todos os reacionários do mundo com relação à causa do povo. Jamais eles marcharão contra tal lógica. Essa é uma lei do marxismo. Quando dizemos que o imperialismo é feroz, nós queremos dizer que a sua natureza nunca mudará. Que os imperialistas jamais abandonarão o seu facalhão de carniceiro, jamais se transformarão em Budas e seguirão assim até a sua própria ruína. Lutar, fracassar, voltar a lutar, fracassar outra vez, lutar de novo, até a sua vitória. Eis a lógica do povo, contra a qual ele, igualmente, jamais marchará. Essa é uma outra lei marxista. Lei seguida pela Revolução do Povo Russo e que tem sido também seguida pela Revolução do Povo Chinês. Uma citação de Abandonar Ilusões e Preparai-vos para a Luta, de 14 de agosto de 1949, disponível no Obras Escolhidas, tomo 4. Precisamente por termos conquistado a vitória, não devemos relaxar em momento algum a nossa vigilância contra as maquinações frenéticas dos imperialistas e seus lacaios que procuram vingar-se.
Todo aquele que relaxa a vigilância desarma-se a si próprio politicamente e acaba por ser reduzido a uma posição passiva. Citação do discurso pronunciado na reunião preparatória da nova Conferência Consultiva Política de 15 de junho de 1949, disponível no Obras Escolhidas, tomo 4. Os imperialistas e os seus lacaios, os reacionários chineses, não se resignarão à derrota sobre essa terra da China. Eles continuarão a conluiar-se por todos os meios possíveis contra o povo chinês. Por exemplo, eles hão de infiltrar os seus agentes na China para semear discórdias e provocar desordem. É indubitável que jamais renunciarão a tais atividades. Outro exemplo é o de os imperialistas instigarem os reacionários chineses a bloquear os portos da China, inclusive oferecendo a estes o concurso das suas próprias forças. Eles procederão assim sempre que lhes seja possível. Além disso, se ainda quiserem mais aventuras, poderão usar uma parte das suas tropas para invasões e hostilizações das nossas fronteiras. Isso tampouco é impossível, há, pois, que tomar tudo em muito boa conta. Também uma citação do discurso pronunciado na reunião preparatória da nova Conferência Consultiva Política de 15 de junho de 1949, disponível no Obras Escolhidas, tomo 4. O mundo está progredindo. O futuro é brilhante, ninguém pode mudar essa tendência geral da história. Nós devemos realizar uma propaganda constante entre o povo sobre os fatos representativos do progresso do mundo e do seu brilhante futuro, de modo que ele possa ganhar confiança na vitória. Sobre as negociações de Chongqing, de 17 de outubro de 1945, disponível no Obras Escolhidas, tomo 4. E a última citação do nosso capítulo 5. Em momento nenhum, os comandantes e os combatentes do Exército Popular de Libertação da China devem relaxar, mesmo num mínimo, a sua vontade de combate. Todo pensamento que conduz ao relaxamento da vontade de combate ou à subestimação do inimigo é errôneo. Uma citação do relatório apresentado na segunda sessão plenária do Comitê Central, eleito pelo 7º Congresso do Partido Comunista da China, de 5 de março de 1949, disponível no Obras Escolhidas, tomo 4. Pois muito bem, meus jovens, estes são os textos que compõem o 5º capítulo, Guerra e Paz. O tio volta logo logo com os comentários. Respire e pega um copo d'água. Pois muito bem, né? Vamos aqui tecer alguns breves comentários que eu acho que são importantes, né? Quando a gente pega o capítulo 5, a gente vai vendo ele do começo até o final, a gente vai vendo uma evolução nos textos, vez que os textos começam ainda durante o período mais encarniçado da Guerra Popular Prolongada Chinesa, bem como, né, da resistência à invasão nipônica e perpassa, né, até o momento posterior já à construção do socialismo da China, inclusive momento de princípio da ruptura entre a China e a União Soviética. O que a gente chama atenção desses textos? Primeiro, a questão teórica. Mao Zedong era um leitor contumaz da obra marxiana, o que significa ler Marx e ler Engels, e como leitor de Engels principalmente é quem vai se debruçar sobre as questões militares na obra marxiana. Né? Quando ele começa por citar Clausewitz, por pensar a ligação entre guerra e Estado, a ligação entre guerra e política, a ligação entre guerra e teoria do Estado, ele está mostrando que ele abraça a teoria marxiana e posteriormente a teoria marxista-leninista. Lenin também foi um homem que elucubrou bastante sobre questões militares, né, e mostra a necessidade da revolução. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o reformismo está fadado à derrota, está fadado a ser encampado, englobado pelo campo ao qual ele baixa sua testa, qual seja o dos imperialistas, e que não
há solução de continuidade com o capitalismo fora de uma ruptura revolucionária. Mas mais do que isso, o que Mao nos mostra é que os comunistas não desejam a guerra pela guerra, os comunistas não se locupletam da guerra, os comunistas não são belicistas loucos que querem a todo e a qualquer custo ganhar com a guerra, porque não são os comunistas que possuem uma indústria baseada na reprodução da guerra. Ou seja, para que possa haver o avanço rumo à construção do socialismo, construção essa que num futuro vindouro chegará à futurologia comunista, é necessário que se combata o atual status quo. A Bastilha não caiu com uma petição no Havas. A Rússia czarista não caiu por causa de uma votação online. Isso significa dizer que todos aqueles que se mantêm no status quo renhidamente vão lutar até o último sabugo de sangue para se manter no status quo, e eles usarão exatamente o povo manipulado para lutar o povo contra o povo, enquanto eles estão sentados nas suas casinhas lindas e maravilhosas, comendo caviar sevruga. Tá? Então o que a gente tem que entender é a justeza da posição revolucionária em romper por meio da guerra, buscando a paz. Né? Então, se a gente pensa lá atrás, no Civis Pacem Parabellum, a gente vê que, infelizmente, muito mudou para continuar o mesmo. Porém, a gente tem um futuro brilhante à frente, uma vez que consigamos conquistar e construir esse mundo novo e tirar o ser humano da sua pré-história. Mais do que isso, Mao nos exorta reiteradamente a entender que escorpiões são escorpiões, que os imperialistas serão imperialistas, que os reacionários serão reacionários, que os revisionistas serão revisionistas, que os reformistas serão reformistas. Ou seja, não adianta esperar uma mudança de natureza, não adianta achar que nós vamos ligar para o Jeff Bezos e convencê-lo a dividir a sua fortuna. Não adianta achar que o Estado belicista Yankee um belo dia vai parar e falar assim, porra, por que eu não pensei em flores? Porque isso não acontecerá. Nesse sentido, meus jovens, temos que lembrar que é paz entre nós e guerra aos senhores. Venceremos! O tio já volta rapidinho com as propagandas e os tchau tchau. Toca Internacional. Pois muito bem, jovens, o vídeo terminou finalmente, tá? E agora você está livre para ir na Ciência Revolucionária e aproveitar o paraíso do cupom. Só tem um cupom. Ah, meu Deus, a pretinha tomou um susto com um raio, tadinha. Tá tudo bem, meu amor. O cupom é assim, disse João. Vai aparecer na tela o cupom. Se a preta deixar, a preta não tá deixando. Então não vai ter cupom, o cupom tá na tela. Você entra no cupom. Semana que vem a gente tenta de novo. Beijo pra você, paz de Cristo a todos que ficam. Tchau, tchau, acabou. Late de novo, não sou. Latição, loucura. Te amo. Karl Marx, o gênio, escreveu o Capital. Lenin na Rússia e na China tem o mal. E o Che Guevara em Cuba toca Internacional.